eu te digo uma coisa que eu vou te falar agora. Sou parceirona. Sou daquele tipo uma educadora que eu trabalho com nós, nunca eu. Então, a gente faz parceria, sim, com a saúde, a gente faz parceria com o desenvolvimento social. Eu não sei trabalhar só. Eu junto aos vereadores, junto à comunidade. Então, lá na Secretaria de Educação, a gente trabalha esse nomezinho aí, nós. Quando tu falasse aí, sua equipe, não. Equipe da Secretaria de Educação e equipe de Boa Vista. É assim que a gente tem que trabalhar. Como Lourdinha aí bem falou, o professor, ele está emocionalmente esgotado. É isso que eu quero dizer, tanto para os órgãos de controle, tanto para todos aqui que estamos fundamentados aqui dentro dessa audiência, que parabéns, em nome de Anderson, que está conduzindo a mesa. E quero dizer para vocês, nós estamos com um projeto Cuida de Quem Cuida, que é para os professores. Nós estamos com um psicólogo só direcionado ao professor. Porque, como bem disse Lourdinha, disse o prefeito e algumas pessoas aqui, nós, professores, eu já tenho 26 anos de carreira de professor em sala de aula. Gente, é surreal o que a gente convive dentro das escolas. Não é fácil. Nós precisamos de ajuda, não de tanta cobrança. Lourdinha aí bem falou, nós temos um papel importante social, temos, mas nós fomos formados dentro das universidades para ensinar matemática, português, pedagogia. Nós não fomos preparados para ser psicólogo, fisioterapeuta. Nós não fomos trabalhados para ser serviço social. Nós não fomos trabalhados. Aos poucos é que a gente vai aprendendo como ver, dentro da sua palavra, todo mundo aqui. Quem já passou por professor? Levanta o dedo. Quem está passando por professor? Todos nós passamos por um professor. E aí a gente aprende matemática, língua portuguesa, todas as disciplinas. Nós somos guerreiros no sentido de que a gente quer fazer a diferença na sociedade e nós fazemos diferença na sociedade. Agora que devemos cuidar. Já vi muitos alunos, gente. Tudo que a Alzene falou aqui, que é também professora. É meninos que são alegres, daqui a pouco estão tímidos na sala de aula. Então, é uma gama de situações que nós precisamos estarmos juntos. Estamos de parabéns por esse momento. Parabenizar as alunas que aqui estão presentes. Sou professora de ciência. Tu me relembrou casos que eu, lá em 98, fui levar a primeira camisinha. Tinha pais lá de outras religiões que foram na secretaria e disseram, sabe o quê? A professora Fabiana está ensinando sexo para o meu filho. Lá em 98, 2000. Então, são certas situações e desafios que a gente precisa levar para a família. Os pais não dialogam. Os pais estão pouco aí pensando lá dentro da escola, gente. A gente precisa desafiar os pais. Nas reuniões de pais, quem é que vai, amor? Quem é que vai? São os pais dos melhores alunos que tiram 10. Sabiam disso? Não são aqueles que aprontam, não, gente. Então, para a gente desafiar o dia da escola, que a família vá na escola, gente, é necessário a gente praticamente ter uma ameaçazinha. Ah, porque você não vai receber a nota. Tem que ter algo por trás. E a gente faz tanto chamamento, gente. Tem professores que tiram, às vezes, dinheiro do seu bolso só para chamar o pai lá. Para dar uma lembrancinha. Entendeu? Tem certos casos que as diretoras estão fazendo. Você teve agora uma reunião online com a gente. Só que eu não estava presente, mas você teve com a equipe. Porque eu não trabalho sozinha. Eu tenho 10 diretores e cada um cuida de sua pasta. Eu não sou Deus. Não sou onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas eu tenho uma equipe arretada, que quando eu não estou, eles estão presentes. Viu, Josimar? É isso aí. E eu estou, sim, aqui, para a gente fazer a diferença. E vamos trabalhar todos juntos.
porque sozinho a gente não vai fazer a diferença, que é como bem você, parabéns pela sua fala, quando você diz assim, que a gente não pode chegar ao país, mas dentro de Boa Vista a gente vai chegar. E vai diminuir, irmãs aí, companheiros e companheiras, que a gente vai chegar a um consenso e dizer assim, nossos jovens é quem vai dar essas palestras aí, como você está. É aí o exemplo, quando a gente leva aquilo que a gente vive, como dar exemplo de vivo, do jeito que vocês estão passando, aí é outro papo. É como você fala, o feedback. Uma coisa é eu falar como mãe, porque eu sou mãe EAD, viu, gente? Eu educo meu filho, às vezes, à distância, eu fico monitorando. Ensinei a eles como usar camisinha, porque eu tenho 2 machos. Eu não quero ser avó agora e não quero aqui doença sexualmente transmissível, não, viu? Tu não vai engravidar nenhuma mulher, não. Senão, tu não tem nem casa, nem o que comer. Então, são certas situações que a gente precisa vivenciar. Quero vivenciar para poder levar. E vocês são ótimas palestrantes. Parabéns. Parabéns, meninas. Quero dizer para vocês que estamos junto com o governo George Duarte. Trabalhamos eu, Daniel, juntos. A gente só trabalha em equipe. Era o tempo todo ele me ligando. Mas sabe onde era que eu estava? Projeto Fulgêncio. Sabe por quê? Porque nós levamos para Recife um projeto da Escola Raízes, onde a gente está tirando dos jovens aquilo tudo que ele tem, do que é bem melhor, que é o conhecimento. Porque aí, sabe o que é que acontece? Ele tendo o que fazer, ele vai esquecer. Então, a nossa educação, junto com todos que aqui estão, nós iremos sim tirar todas essas crianças, esses adolescentes das situações piores que existem. E a gente vai dar essas condições, porque nas nossas escolas nós temos serviço social, psicólogo, psicopedagogo, nós temos assistente social, nós temos fono na Casa Azul, nós atendemos crianças atípicas todos os dias. Promotoria. Só um tempinho, de vez em quando, né? Mas aí a gente é cobrado pelos órgãos de controladoria, porque nós temos aí crianças atípicas. Aqui nós temos um número surreal, mas isso aí deixa para outro momento. Mas quero dizer para vocês e parabenizar de coração. Agora aqui eu estou de coração. É professora Fabiana, não é nem a secretária. Meu muito obrigada. Deus abençoe a vocês e que a gente vai estar nessa parceria e pode contar comigo. Eu não preciso marcar comigo não, viu? Pode entrar no gabinete lá para tomar café comigo na hora que quiser. Não marca não. Chega lá e diz, se eu estiver lá, estou lá. Tá bom? Precisa marcar, não. Que cheiro no coração. Ana. Passou uns 2 minutos aí, Fabiana, no tempo, mas está perdoada, viu? Eu lhe perdoo. Para comentar... Eita, passei do tempo. Passou foi muito, viu? Perdão, pessoal. Comentar as falas, Josemar foi o primeiro a escrever, mas já tem um tempinho já que ele tinha solicitado. Depois Vanessa, mais alguém aqui? Raquel, Tamires também? Pronto, os 4 aqui para comentar. Com a palavra Raquel. Josemar. A família educa, a escola escolariza. Eu costumo dizer, Fabiana, que eu só estou sentado aqui hoje, representando o Conselho Tutelar, graças aos meus professores. Quando eu tinha desistido de estudar, não queria mais nada com a vida. Eu costumo dizer que quando nós é jovem, a gente conhece o mundão, né? Aí a gente acaba aqui deixando os estudos de lado, acaba deixando a educação de lado. Mas muito mais importante é que um professor dentro de sala de aula, ele muda a vida do ser humano. E eu confesso com vocês que minha última escola, eu sou suspeito a falar que foi Erém Padre Mário de Sampaio. Foi lá onde eu terminei meu ensino médio. E foram os professores lá que me capacitaram para estar aqui onde eu estou hoje. Por isso que eu tenho uma consideração, um respeito muito grande por cada professor. Não tivemos contato ainda, mas toda vez que o Conselho Tutelar precisou da secretária de Educação, a professora doutora Fabiana, chamo doutora porque eu respeito mais assim, na secretária Fabiana, a gente teve um retorno, a gente teve uma resposta positiva. Fábio, não se preocupe que eu vou resolver. O máximo uma semana que a gente entende. E já deixando aqui que essa questão da evasão escolar, a gente já vem conversando com Lindalva, e ela vai essa semana marcar reunião conosco para que a gente possa alinhar também. Foi um pedido de socorro, um pedido de ajuda do próprio Conselho Tutelar. É justamente isso, a gente não sabe de tudo. E ela se confirmou com a gente, ela vai lá nos ajudar para criar um cronograma, criar projetos para que a gente possa estar alinhando.
Porque não adianta a escola mandar para o conselho só notificar, aplicar as medidas aos pais e por aí deixa em vão. Não, a gente precisa fazer acompanhamento, a gente precisa saber se esses estudantes retornaram à escola. E ela se disponibilizou a nos ajudar a fazer isso, entendeu? E é importante, mesmo antes de ter esse contato, de ter essa conversa, a gente se antecipou, já vem alinhando e vem correndo atrás. E nós vamos conseguir chegar em todas as escolas para que a gente possa estar passando essa documentação e com a ajuda de vocês. É por isso que eu digo, eu entendo a preocupação do professor, porque ele está ali na sala de aula. Principalmente o professor do interior, que conhece a demanda, porque um cidadão que viola o direito de uma criança, do seu próprio filho, que era para amar, ele vai fazer besteira com o professor, com quem está ali na linha de frente. A gente entende, é por isso que essa documentação que a gente criou é justamente para manter em sigilo total. Porque quando chega no Conselho Tutelar, vai encaminhar para a polícia, para o Ministério Público. Que parceria, Raquel, que a gente tem com o promotor, com o doutor Lício. Que parceria. 6 horas da manhã, doutor Josemar já fez a notícia de fato, e aí já comunicou. E a gente faz. É essa parceria que a gente quer. É esse trabalho que a Secretaria de Educação, de Desenvolvimento Social, que os programas, que o Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente quer. É sobre isso. E nós vamos conseguir. Eu sou esperançoso. Fiquei muito mais feliz, Givanildo, hoje de aqui. Tiara, acho que ela já saiu, ela conversou. Quando existe cabeças diferentes, pensantes, ela trouxe um assunto bastante importante, que foi referente às pousadas, referente aos hotéis, referente principalmente os restaurantes, também os bares. É preciso que a gente aproveite que existe exploração sexual infantil dentro desses bares, mas a gente precisa entender que quem está cometendo crime é quem vende, fornece, incentiva um adolescente ou uma criança a ingerir bebida alcoólica, e que esses donos de clubes e de bares, eles precisam ser punidos. Há uma dimensão... Obrigado. Há uma dimensão gigantesca. Quando eu falo em conscientizar, incentivar as pessoas a fazerem denúncia, é sobre isso. As pessoas, naquele clube está assim, assado. Mas, gente, precisamos registrar denúncia. A Polícia Militar ela só pode fazer a parte dele com denúncia. O Conselho, os outros programas só pode fazer com denúncia e precisa abrir uma investigação. Eu sinto falta da Polícia Civil aqui nesse momento. Eles que vão fazer a investigação para saber se realmente aconteceu isso ou não. E é assim que nós vamos trabalhar, com audiências públicas, mas que não fique somente aqui, Givanildo, que nós todos possamos levar lá para fora. Porque é lá, dentro de cada ambiente familiar, que uma criança e um adolescente está tendo seus direitos negligenciados. E precisamos, mais uma vez, de todos. Eles precisam da gente. E é verdade, Fabiana, a gente tem uma dificuldade muito grande com as escolas, com a Secretaria de Educação. Mas eu não posso julgar, porque também houve uma falha na gente de não responder, de não ir dialogar. Não é atribuição do Conselho, vamos para lá. Não é assim. A gente precisa entender a competência de cada um. E a gente tem feito e vamos continuar fazendo, porque quem precisa, mais uma vez, eu digo e repito, é nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Só frisar, Josemar, que esta Casa Legislativa também fez o convite, né, à Polícia Civil, e infelizmente não enviou representante, mas o convite foi feito oficialmente. Para comentar as duas falas, nós temos aqui também escrita Raquel, Vanessa, Tamires e Ana Luísa. Eu vou determinar também um tempo, para também não esticar muito, que ainda vamos entrar no tema final aqui, na parte final dos encaminhamentos. E aí vou estipular aqui um tempo de até 2 minutos para fazer esses comentários, para não ficar muito estendido e extensa também o tempo da sessão. Com a palavra, Maria Raquel. Primeiramente, eu queria dizer que eu fico muito feliz com o destaque de Fabiana e de Josemar, com a atuação do Ministério Público. A gente está à disposição aí dos órgãos para qualquer coisa, e até peço desculpa, porque às vezes a gente é um pouco insistente, fica ali enviando ofícios, cobrando, mas eu fico muito feliz. Eu vou repassar isso para a doutora Lícia, porque eu acho que ele vai ficar muito feliz também. Fabiana comentou sobre a questão do ensino de sexualidade na escola, e isso também é muito importante para proteger os adolescentes
na questão de gravidez, na adolescência, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, mas é importante também destacar o ensino sexual para as crianças. E quando eu falo ensino sexual, não é ensinar a criança a fazer, mas sim ensinar a ela o que são as partes íntimas, quem é que pode tocar naquelas partes, saber identificar quando que um carinho não é confortável, que não é interessante, que quando um adulto peça para ela guardar segredo ou fique com brincadeiras que para ela não é confortável. Então, isso ser ensinado nas escolas é um tema muito importante para o combate também do abuso e exploração sexual. A criança conhecer o próprio corpo e conhecer os próprios limites dela, o que é confortável para mim, o que não é, o que é um carinho, o que não é, e a não esconder nada dos pais. Obrigada. Contar também as falas. Vanessa. Ou não? Ah, foi. Então, quero parabenizar, né, a todas as falas muito importantes. Fabi falou uma coisa muito interessante, que eu escuto muito nas reuniões quando eu compareço. Eu escuto muito dos gestores dizendo, mas os pais que estão aqui são os pais que eu não queria. Aí, certo que é para todos comparecer na reunião, inclusive eu sempre vou na direção, para notificar, até disse, deixa o aluno uns dias, sim, como temos o Bolsa Família, né, provavelmente bloqueia. Aí, Ivan disse, Vanessa, mas a gente não pode. Eu disse, mas vocês têm que trazer esses pais até a escola, não somente pelas faltas, mas o que está acontecendo com esse adolescente? Será que esse adolescente está sendo assistido por essa família? Será que esse adolescente está sendo acompanhado? Então, tem que ser, às vezes, tem que ser a base da ameaça mesmo. Quero parabenizar aqui as jovens. O Mauri realmente é uma escola fantástica, incrível. Não estudei lá, mas meu filho estudou lá e foi super acolhido. Então, parabéns, meninas, vocês são incríveis. E eu acho que eu tinha alguma coisa para falar relativa a Raquel, mas eu esqueci, porque eu tenho um TDAH terrível, gente, e acontece. Então, agradecer, minha gratidão por estar aqui. Lembrei, precisamos fazer mais audiência, Givaneide, que eu sei que foi a pessoa que provocou isso, e demais executivos, que precisamos de mais audiências como essas. Mas não fazer um convite, eu não sei como foi que foi feito, mas não só fazer um convite, mandar, mas convocar mesmo, para que os adolescentes estejam presentes, para que eles façam isso, para que eles se sintam importantes e que eles acreditem que eles têm o poder de sim falar, dizer, eu quero isso, eu não quero isso, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Então, temos que escutar, sim, nossos jovens, fazer isso mais e mais vezes. E fazer com que eles estejam realmente. Obrigada. Também, Tamires Ribeiro. Eu fui contemplada na fala de várias pessoas, fui segurando uma coisa aqui, outra ali, enfim, uma série de questões para parabenizar mesmo. A fala de Elisete, a fala de Tiara foi muito boa, a fala de Elisete foi uma fala muito potente, e eu gosto de ouvir uma mãe que tem uma criança tão pequena dizer que ensina, porque isso é extremamente importante. Às vezes a gente escuta famílias, ou até nos ambientes escolares onde a gente esteve, não, a gente quer trabalhar essa temática com meninos de 10 anos, ou com uma faixa etária mais elevada, levando em consideração de que é uma temática muito cedo para apresentar, é algo muito complexo para apresentar a crianças tão novinhas, né? Mas você está de parabéns por trazer essa temática tão cedo. A gente precisa, sim, ensinar, falar. E aí, quando Raquel falava, agora, Raquel, eu conseguia perceber, Josemar, que a gente acertou, né? A gente desenvolveu as atividades com crianças e adolescentes nessa caminhada que a gente teve aí durante todo o mês. E aí também eu já trago, agora eu não sei, me perdi na fala de alguém que disse de que a gente trabalha essa temática durante esse mês, que tem um foco. Mas, assim, eu gostaria de dizer de que existe, sim, o Maio Laranja. É um mês de sensibilização. É um mês de que a gente reforça, de que a gente realmente vem de forma mais forte,
falando dessa temática, dialogando, sensibilizando, conscientizando, mas a gente, enquanto CREAS, essa pauta é nossa durante os 12 meses do ano, os 365 dias do ano, porque crianças e adolescentes são vítimas de violência, não só da violência sexual. A pauta hoje é essa aqui, né? Mas a gente também não pode deixar de lado outras tantas violências que crianças e adolescentes sofrem. E aí, voltando à questão da fala de Raquel, a gente dialogava justamente sobre isso, Raquel, sobre o toque, sobre as partes íntimas, porque crianças, muitas das vezes, as famílias elas entendem que precisa ensinar de uma forma lúdica, mas a gente precisa ensinar de forma lúdica, mas ensinar da forma correta, né? E aí, eu não sei, alguns de vocês aqui já podem ter escutado esse caso. O caso de uma menina bem pequena, de que ela... Colocar mais um minuto para concluir, tá? Tá. De que ela foi abusada sexualmente, ela conseguiu verbalizar, porque, infelizmente, algumas crianças elas não conseguem verbalizar o abuso pelo fato da ameaça, né, que o abusador ele ameaça essa criança, mas pela forma como ela falava, como ela se referia às partes íntimas dela. Ela dizia que o abusador tinha pegado na bolachinha dela, tinha mexido na bolachinha dela, e ela conseguia verbalizar isso, mas ela não foi compreendida porque a parte íntima dela era chamada de bolachinha. Se alguém chegasse para algum de vocês aqui e dissesse dessa forma, quem conseguiria compreender, né? Então, ensinar sobre partes íntimas, ensinar sobre os nomes corretos, ensinar sobre o toque que é confortável, sobre o toque que não é confortável, isso é extremamente importante. Ensinar sobre a questão de que você não pode ter segredos, de que a gente precisa se colocar, e quando eu digo a gente, enquanto família, enquanto profissional, né, a gente precisa ter essa sensibilidade para acolher, né? A gente nunca sabe quando é que vai chegar para a gente. Concluir, Tamires, 30 segundinhos aí. A gente nunca sabe quando é que a gente vai ser, quando uma situação dessa vai nos chegar, né? E a gente precisa, de fato, saber como é que a gente vai acolher, entende? E aí, enquanto CREAS, a gente está de portas abertas, sempre que precisarem, a gente está aí, enquanto rede de proteção, realmente para garantir que as coisas aconteçam, que as crianças e os adolescentes, eles sejam, tenham seus direitos resguardados e garantidos. Comentar também as falas, né, de Fabiana e também de Lourdinha. Ana Luísa também solicitou, né? Pronto, fica à vontade. Bom, eu quero falar sobre essa, enquanto Grêmio, enquanto estudante que participa